Como é que o irmão responde a nossa pergunta? O que a Bíblia diz sobre a maldição hereditária? Se ela ensina essa tese, por favor. Sim, existe maldição hereditária. Êxodo capítulo 20, ali no versículo 5, fala que Deus vai visitar a iniquidade dos pais, dos filhos, até a terceira e quarta geração, mas também diz que fará misericórdia até 1000 gerações, e aí eu já lanço uma questão. Então, só vale a primeira parte? Só vale da maldição? Não vale dar 1000 gerações? Se 1000 gerações, como é que Noé, que era justo, que amava a Deus, logo, já na geração seguinte, já tem um filho pisando na bola e trazendo maldição? Que história é essa de 1000 gerações? Se o texto vale para um lado, tem que valer para o outro também. Ou então a gente tem que entender ele direito. Porque foi mal interpretada essa passagem de tal modo que as pessoas estavam dizendo exatamente aquele ditado que virou popular e que Jeremias combate, Ezequiel combate, até o livro de Deuteronômio combate esse tipo de ideia, uma má interpretação daquela passagem. Deus visita, sim, a iniquidade dos pais nos filhos até terceira e quarta geração, dos filhos que também repetem os pecados dos pais, que incidem no mesmo erro. Quando você rompe com essa cadeia, e o jeito de romper é arrependimento, e o jeito de romper é você não precisa estar debaixo isso não é uma maldição que recai de maneira assim, mágica, você precisa. Porque a maldição, aí é provérbios, né? Maldição sem causa não se cumpre. E eu diria a mesma coisa da bênção. A bênção acompanha os descendentes de Noé, de um homem abençoado, justo como Noé, os descendentes de Jó. Quer falar se a gente for falar de Jó, os filhos de Jó foram mortos, mas Deus testifica que Jó era uma pessoa justa. Como é que essa mortandade que se abate sobre a família de Jó vai acontecer? Então a gente, às vezes, é muito simplista no exame dos textos bíblicos. Eu acredito realmente que existe maldição, mas é alguma coisa que o filho, às vezes, muito pelo exemplo do pai, incorre no mesmo erro. E aí a maldição não é sem causa. Ela acaba se cumprindo na vida daqueles que acabam repetindo os erros dos pais, como acontece no Novo Testamento. Aquele povo, aquela geração que está completando a medida dos pais, vai aprontar muito pior, né? Porque veja toda a fala de Jesus ali em Mateus 23. Eles vão ser capazes de fazer transbordar esse cálice da ira de Deus, que os pais tinham agido mal, matado os profetas, isso é a história de Israel, né, basicamente, de rejeição dos profetas e da morte e tal, mas essa geração vai matar o próprio Cristo, né? Então até aquela parábola do lavrador que arrenda a terra e de repente manda os trabalhadores, mata os trabalhadores, ele falou, vou mandar meu filho, pelo menos a meu filho respeitaram, vão e matam o filho. Então o juízo vem e não vem de graça, vem porque eles estão realmente enchendo a medida dos vossos pais, mas não todo judeu. Né? Não todo judeu daquela geração, porque Deus tinha os que eram seus, tinha lá Zacarias, tinha Isabel, tinha Maria, tinha José, tinha os apóstolos, tinha João Batista. Então, a gente pode romper com esse ciclo, é diferente, até mesmo com a bênção. Porque aí, se 1000 gerações, eu vou fazer misericórdia até 1000 gerações, então como é que você explica Canaã? Porque rompeu com o pai, porque não seguiu o bom exemplo do pai e trouxe sobre si maldição. E a gente, claro, vai falar de maldição de Adão e Eva, do Éden, e que nós até hoje, num certo sentido, né, ainda sofremos as consequências, né? Nós ainda envelhecemos, nós adoecemos, e o Senhor Jesus, aí uma coisa que talvez eu vá diferir bastante da querida pastora Tânia Teresa, é quando a gente entra no Novo Testamento, é quando a gente entra em Cristo. Gente, Cristo trouxe sobre si a maldição, né? Recaiu sobre ele a maldição do pecado, da iniquidade, ele tomou sobre si e nos deu bênção, né? Ele nos abençoou com toda a sorte de bênçãos e graças espirituais. O meu ponto realmente mais, assim, de divergência é quando se diz que um crente, um cristão verdadeiro, genuíno, nascido de Deus, regenerado, lavado e redimido pelo sangue de Jesus, que está em Cristo, que foi abençoado com toda a sorte de bênçãos e graças espirituais, que está sentado com Cristo, juntamente com ele, acima de todo principado e potestade, de alguém que foi liberto do império das trevas e transportado para o reino do Filho do seu amor, que tem o selo do Espírito Santo, para quem não há condenação, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Como é que a gente pode, de repente, dizer e ensinar que uma pessoa que está em Cristo está debaixo de maldição? Isso, para mim, é algo inaceitável. Eu acho que essas pessoas, muitas vezes cristãs, precisam ser ensinadas tudo que elas têm em Cristo Jesus. Elas precisam ser ensinadas como assim, olha, eu oro, o apóstolo Paulo, eu oro para que vocês possam compreender a grandeza do amor de Deus, toda a dimensão do amor de Deus e possam ser cheios de toda a plenitude do Espírito Santo. Então, muitos crentes, eles estão vivendo uma vida aquém do seu potencial. Então, eles precisam ser instruídos do que eles têm em Cristo Jesus. E é isso que Paulo faz o tempo todo. Jesus, lá na cruz, ele cravou o escrito de dívida que era contra nós. Não estamos debaixo da lei, não estamos debaixo, muito menos debaixo da maldição do pecado. Né? Porque aí a lei traz o quê? A maldição. Porque você quebra e você está debaixo de maldição. Mas não estamos mais debaixo da maldição do pecado. Então, essa ideia de que tudo que
que a gente tem em Cristo Jesus precisa ser fortalecida, porque eu temo, não digo que seja o caso da pastora Tânia Teresa, mas alguns que ministram tais libertações e curas, assim, muitas vezes eles menosprezam a experiência da salvação e sabe, da regeneração e da redenção em Cristo, e parece favorecer as suas ministrações de libertação. E eu acho que isso poderia ser algo complicado. Talvez eu teria uma experiência para contar, conto daqui a pouco, né? Pode ser? Pode sim, Então tá bom. na boa. Então tá bom. Tem muita coisa para